dia que se apresentou esta igreja, perceptível, nos cânticos, nos movimentos com palmas, e isso é extraordinário, porque isso me faz ver o tamanho da esperança que cada um carrega dentro de si. Nós vamos tratar sobre essa temática nessa noite. Vamos tratar sobre a esperança. A esperança é algo vital para a caminhada de fé. A esperança, ela vem com o aspecto da expectativa de uma certeza firme nas promessas. E quando eu cantava junto com os meus irmãos, eu pude perceber sorrisos nos lábios, eu pude perceber palmas em suas mãos, pude perceber irmãos que se levantaram para pegar envelopes. Alguns desses foram no passinho. Eu não vou dizer que foi Lu, que foi no passinho pegar um envelope. Coisa maravilhosa! Como não se alegrar no momento em que estamos cheios de esperança? A igreja só se alegra se a esperança está presente. Não tem como ser uma igreja alegre se a esperança não está conosco. E é diante dessa temática de esperança que eu quero que os irmãos abram comigo em Lucas 24, o último capítulo de Lucas 24. Lucas 24, do 13 a 35. É um texto com versículos bem didáticos e é um texto bem compacto também, de leitura fácil. Eu vou ler na NAA, na Nova Almeida, e você pode acompanhar tanto aqui no telão ou na sua Bíblia com o mesmo sentido. Lucas 24, versículos 13 a 35, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se assentou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo:
fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia e nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor. Leia comigo agora o versículo 36 e 37, todos juntos. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Na mesma hora, Jesus apareceu entre eles. Feche seus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra viva e eficaz. Fala conosco, fala aos nossos corações. Precisamos ouvir a sua voz, no nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu falo de esperança, me vem à memória o apóstolo Paulo dando ações de graças na carta de Colossenses e na carta de Colossenses e Tessalonicenses. Quando ele abre a sua carta dando ações de graças, dizendo que aquela igreja era completa, satisfeita no Senhor, porque aquela igreja tinha 3 fundamentos. Ela tinha fé, ela tinha amor e ela tinha esperança. Fé, amor e esperança é o que não pode faltar nesse tripé que sustenta as nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Fé, amor e esperança. E diante disso, precisamos ser essa igreja. Esta igreja que tem fé, que tem amor e que tem esperança viva. O texto que acabamos de ler é um texto extraordinário. Extraordinário porque fala de um evento que acontecera, o maior evento de toda a história. O clímax do evangelho, o ponto mais alto, o clímax daquilo que se trata de ressurreição e de nova vida, transformação. Fala de um Cristo, do Filho de Deus, que se entregou. Uma morte dolorosa, como diz aquele cântico, rude cruz. Se eu não estou enganado, 266, alguém pode me ajudar? Rude cruz, 266, eu acho que é esse cântico. Uma rude cruz. Esse texto trata a respeito deste grande evento que acontecera e de uma desesperança que está assolando o coração dos discípulos, de 2 discípulos que estão indo para uma aldeia chamada Emaús. E sabe o que é curioso? Grave agora isso, grave no nome de Jesus. Emaús significa águas quentes, águas termais, porque isso vai fazer bastante sentido. Emaús significa águas quentes, uma cidade onde tinha suas piscinas de águas termais. Quem aqui não gostaria, num frio como esse, estar em um poço natural de águas termais?
uma água que não está assolando a sua pele e ao mesmo tempo não está deixando você ficar com frio. É uma temperatura equilibrada. E você começa a relaxar nesse lago com águas termais. Emaús tem isso para oferecer. Há corações que estão desesperançosos e estão buscando algo para preencher vazios, para preencher a desesperança. Não é diferente desses dois discípulos. Eles estão indo para Emaús não porque eles estão indo tirar férias. Eles estão indo para Emaús não porque eles estão num momento onde há um retiro espiritual. Esses dois discípulos, eles estão indo para Emaús porque os seus corações estão vazios e porque há uma desesperança em sua alma. Eles estão procurando algo para preencher o seu íntimo e que lhe dê conforto, porque havia um desconforto na sua alma, porque aquele em quem eles acreditavam morrera. E eles não conseguem acreditar que esse mesmo ressuscitou. Há uma desesperança nesse coração. O contexto não ajuda muito, porque é um domingo à tarde. É o terceiro dia após a morte de Jesus. O contexto começa a mostrar um clima de morte pairando sobre os judeus, pairando sobre os judaizantes que se converteram ao cristianismo. Está um clima de muita tensão, é muita agonia. O contexto no qual estão presentes não ajuda muito. O seu mestre foi ferido e não só isso, foi golpeado e não só isso, foi morto. Na cruz do madeiro, derramou o seu sangue. Tombou a sua cabeça. Expirou. E entregou o seu espírito. Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. É esse clima que está vivendo esses dois discípulos, que me representa, que te representa. Se você observar, tem um nome citado aí. Você observa comigo no versículo 18, que um dos discípulos se chama Cleopas. E você tenta agora comigo procurar o nome do outro discípulo, porque são dois. E você está procurando agora e não encontra, porque não nos foi dado o nome desse discípulo, mas pode ser um recurso literário. O outro discípulo me representa, a outra discípula te representa. O nome que não está aí mencionado pode ser usado como um artigo literário para você se incluir, fazendo parte desse contexto, sabendo então que Jesus Cristo vive, sabendo sim que Ele reina sobre sua vida, sabendo que Ele ressuscitou, mas há momentos que trilhamos em desesperança. E talvez nos encontramos como o outro discípulo, o discípulo que não foi mencionado o seu nome. Perceba comigo então, que há uma implicação nesse contexto aqui. A implicação verdadeira e central é que em Cristo e na sua palavra há esperança. Em Cristo há esperança. Em Cristo e na sua palavra há esperança. Essa é a implicação central do texto. Mesmo tendo essa implicação central, mesmo assim, ficamos tristes e preocupados. Nos decepcionamos muitas vezes e ficamos sem entendimento muitas outras. Sobre esses 3 pontos nós iremos caminhar.
O primeiro é a tristeza, a preocupação. Será que esse negócio é um artigo de luxo para poucos? Só levanta a mão aqui quem nunca ficou preocupado. Talvez uma criança aqui, talvez uma criança poderia levantar a mão. Porque preocupação e tristeza não é um artigo de luxo. Nós nos preocupamos. Talvez eu poderia fazer uma outra pergunta. Quem está preocupado aqui agora? Mas deixa essa pergunta para o seu íntimo, para o seu entendimento, para o seu coração. Qual é a sua preocupação? A implicação central é que em Cristo há esperança. E quando eu olho para esse texto, o versículo 17, o próprio Jesus pergunta: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que vocês estão caminhando? Caminhos de Emaús pode significar ao mesmo tempo uma caminhada de vida e uma fuga. Ou você pode estar caminhando com passos de fé e tendo vida verdadeira, rompendo de fato, como diz a canção, rompendo em fé, vivendo cada dia o seu próprio mal e se agarrando na esperança da promessa. Ou você pode estar vivendo uma vida onde a fuga é constante. Os dois discípulos estão em fuga. Eles querem um refrigério a mais, porque aparentemente o refrigério que eles estavam esperando, que era o seu Senhor, morreu e para eles não ressuscitou. E será que a nossa caminhada de fé não está sendo uma caminhada de fuga para preocupações, tristezas, diante dos enfrentamentos? Eu não sei se você já percebeu quão frágil nós somos. Quão frágil nós somos. Eu não vou falar nem de enfermidade. Homens, se fôssemos falar de enfermidade, há quem diga que homem não aguenta nem uma gripe. Eu não sei se você concorda com isso. Somos frágeis em todos os aspectos, basta estarmos preocupados com algum boleto. Já nos falta o sono. Muitas vezes queremos cuidar de nós mesmos e isso fica muito pesado. Tem uma canção de Milad, eu gosto muito, que é na voz de Baruch hoje. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, um só que seja, seria muito para ti. Você já percebeu que Deus chama a mim e a você para confiarmos nele? Simplesmente confiar nele e descansar? Já percebeu isso? Já percebeu que o mundo está dizendo para você: olha, você precisa correr, você precisa ser ágil, você precisa correr atrás. E Deus nos prega o contrário. Ele está dizendo: descansa. Ele está dizendo para mim e para você: olha, descansa. O convite de Deus para mim e para você é que possamos descansar nele a todo tempo. Do Sermão da Montanha, Mateus 5, que fala da ansiosa solicitude pela vida, ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas uma outra pergunta que é retórica: quem nunca se encontrou ansioso? Será que nós não estamos precisando rever a nossa fé, a nossa esperança em Deus? Será que não estamos precisando de uma reciclagem da fé, da esperança, desse tripé fundamental que o apóstolo Paulo sempre trabalha? Fé, amor e esperança.
dentro do aspecto da expectativa certa e firme nas promessas de Deus. Isso que é esperança, expectativa certa e firme nas promessas de Deus, dentro do aspecto de esperar nele. Eu não sei você, mas esperar não é muito bom, não. Quem aqui já acordou e dizendo assim: nossa, eu estou com tanta vontade de pegar uma fila hoje? E pelo contrário, em uma fila muitas vezes ficamos tão nervosos que muitas vezes não esperamos nem o direito do outro. Olhamos de uma lotérica principalmente, olhamos e diz: rapaz, não sei de onde saiu tanto idoso, não vai me atender não, é? O idoso também não aguenta esperar, e o idoso vai dizer assim: eu tenho direito em qualquer guichê, eu também não vou esperar. Você percebeu que estamos num mundo onde há um corre-corre, corre aqui, corre acolá, e sendo que Deus em sua palavra, principalmente nos Salmos, Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. É aquele Salmos 46, se eu não estou enganado. Se não é o 46, é o 146, que diz: olha, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há um coro que se repete nesse salmo. E dentro desse salmo, lá no versículo 10 em diante, descendo no finalzinho, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Jesus questiona esses dois discípulos, dizendo assim: por que vocês estão tristes? Pensa comigo. O próprio Jesus em carne, ressurreto, dizendo para mim e para você: o que está acontecendo? Serginho, que intimidade, Serginho, que preocupação é a sua? É esse Jesus, olhando para Marcelo e dizendo: Marcelo, que preocupação é essa como líder dos jovens? Que preocupação é essa em casa? Ou com um nível de intimidade maior, né, Marcelo? Marcelinho, que preocupação é esta? O próprio Jesus pergunta a esses discípulos, pergunta a mim, a você agora, no nível de intimidade, dizendo: qual é a sua preocupação? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele tem uma matemática totalmente outra: o fardo é leve e o jugo suave. Matemática que não fecha humanamente, porque jugo e fardo é aspecto de peso, instrumento para carregar peso e peso. E ele diz assim: eu vou aliviar você. Qual é a sua preocupação? E dentro do aspecto de qual é a minha, a sua preocupação, ele convida para você colocar aos pés da cruz. E como? Eu gosto muito do aspecto prático. Como eu coloco aos pés da cruz? Como? Aí eu posso dizer para você, dizer assim: ore. Aí você vai me devolver para mim dizer: eu já oro, mas eu continuo preocupado. Aí eu posso dizer para você: não basta somente orar, você deve permanecer em oração. Também é muito válido, é extraordinário isso. Então, o que podemos entender um pouco mais profundamente sobre deixar nos pés da cruz?
é o que nós chamamos de entrega. Você entrega e não volta para buscar. Entrega, de fato, abre mão do controle que você acha que supostamente tem. Nós vivemos em um mundo de fantasias. Achamos que temos controle sobre nossa saúde e não temos. Achamos que temos controle sobre o nosso financeiro, não temos. Achamos que temos controle sobre o nosso cônjuge, sobre a nossa esposa, sobre o nosso esposo, sobre os nossos filhos. Nós não temos. Uma falsa ilusão de controle que foi plantada no meu e no seu coração. É ilusório. Nós não temos controle. Então, abra mão do suposto controle. Aí você vai ver sua vida mudada. Você vai perceber o alívio, a carga que foi tirada dos seus ombros, que você está carregando. É a ideia do peregrino que somos. Quem já leu o Peregrino aqui vai compreender ainda mais. É a ideia de um peregrino, de um homem que está vivendo com uma carga muito pesada sobre os seus ombros. É como uma espécie de funil que quanto mais ele anda, terrenos diferentes, ele começa a caminhar e ele vai deixando bagagens. É necessário ir um pouco mais, se deixar bagagem no caminho. Se você ficar com toda a bagagem, você não tem como chegar nos portões celestiais com toda essa bagagem que está afligindo a sua alma. Abra mão do suposto controle que você acha que tem. Eu não estou chamando você à irresponsabilidade. Como o pastor Davi pregou semana passada, quando ele citou na pregação a respeito da pedra. A pedra que estava no túmulo de Lázaro, Jesus disse, removam a pedra, porque ressuscitar eu ressuscito, vocês não conseguem. Mas a pedra vocês conseguem. Não é irresponsabilidade. É entrega do suposto controle que eu acho que tenho. Vou dar um exemplo muito simples. Eu gosto muito da prática. Hoje está na moda, está em alta. A vida fitness está em alta. Coisa linda. O povo acordando cedo, indo para a corrida. Está um negócio lindo. Está uma pedalada. Está um negócio maravilhoso. Mas isso não garante longevidade, pode te dar qualidade de vida. Isso também não te garante te pegar de surpresa com alguma enfermidade. Pessoas que têm vida fitness em todos os aspectos, em todos, têm diagnósticos que surpreendeu negativamente. E a grande pergunta é, eu fiz tudo certo? Esse controle que achava que tinha, não tem. Não tem. Não temos o suposto controle que achamos que temos. E por isso, por acharmos que temos controle sobre a nossa vida, nos decepcionamos. Nossa segunda verdade. Versículo 21. Dá uma olhadinha aí, confere. Se aparecer no telão, melhor ainda. Eu acho que não vai aparecer não. O versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Sabe o que esse versículo está mostrando para mim e para você? Uma esperança perdida. Achávamos. Estão percebendo aí o passado? Estão percebendo aí a desesperança? Uma esperança perdida agora, dentro desse versículo. Nós esperávamos que fosse Ele. Mas depois de tudo isso,
Por quê? Porque já é esse o terceiro dia. Amados, fica comigo. É o dia da esperança, porque é domingo de manhã. Você já parou para analisar por que cultuamos nos domingos? Por que nós celebramos nos domingos? Por que adoramos o Todo-Poderoso nos domingos? Com base na ressurreição. Porque Ele ressuscitou no domingo. E é domingo. É domingo à tarde aqui nesse texto. Então Ele já ressuscitou, porque Ele ressuscitou no domingo de manhã. Ele já está ressurreto. Então, é um domingo de esperança. E esses discípulos estão com a esperança perdida. Será que não parece muito com a gente? Será que não parece muito com a gente? Conhecemos a verdade do reino. Conhecemos o Cristo que ressuscitou de fato. Somos cristãos. Ou sou amante do Evangelho. Creio que Ele ressuscitou de fato e ainda não tomei a minha decisão. Aquele que gosta de cantar, até chora nos cânticos. E que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas entende que não há outro caminho. Esse é o convite da esperança no dia da esperança. Esse é um convite para mudança de vida no dia da esperança, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. E Jesus a todo tempo anunciava que iria ressuscitar, e no dia do ápice houve desesperança. Você já teve a experiência de ensinar alguém algo? E você ensina, reensina, e você pede para repetir, e a pessoa continua sem aprender, dá vontade de largar tudo e dizer: olha, não me procure mais não. Muitas vezes perdemos a paciência. Agora pensa comigo, 3 anos Jesus, de forma prática, está com seus discípulos, de forma direta e indireta. E a todo tempo Ele está anunciando que ressuscitaria no terceiro dia. E no terceiro dia, que é o dia da esperança, ninguém creu. Ninguém deu ouvidos. Até as mulheres. Não é só para os homens. Porque as mulheres, quando foram embalsamar o corpo, elas estavam procurando um corpo. Estavam procurando um defunto para embalsamar. O anjo teve que bradar com voz poderosa e com vestes flamejantes, faiscantes, como dizem algumas traduções, dizendo: porque vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como havia dito. Precisamos sempre estar no exercício de fé. Sempre. Sempre no exercício de fé, lembrando das promessas. Isso que é esperança. É a expectativa firme nas promessas de Deus. Quantas promessas Ele nos fez? Uma que eu amo demais. Ele disse que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outras palavras, está dizendo assim, eu nunca te deixarei só. Tem uma palavra que se repete 365 dias, quando vai para a NVI, 366 dias. Resumindo, não temas. Então tem um não temas por dia para você e para mim. Até no ano bissexto, tem um não temas. Não temas. Mas muitas vezes ficamos sem entendimento, mesmo diante das promessas.
mesmo diante das promessas. Sabe o que Jesus responde? Quando estamos sem entendimento, olha o versículo 25. Olha, nécios e tardos, pessoas difíceis de aprender. Olha, nécios e tardos de coração, para que tudo que os profetas disseram. Em outras palavras, está dizendo: a desesperança está roubando o seu entendimento, a desesperança rouba a fé. Por isso que a esperança é vital para uma caminhada de fé. Por isso que a esperança é vital para a caminhada de fé, para que você não entre em fuga. Então, outra coisa você começa a buscar para preencher os seus vazios. Talvez você está buscando águas termais, está buscando Emaús. Uns se afogam no trabalho. Pessoas viciadas em trabalhar, não querem nem voltar para casa, porque não vê sentido em voltar para casa, para o leito, para a sua família, porque estão querendo buscar algo mais, e a justificativa é: eu quero dar o melhor. Será que é isso mesmo ou é fuga? Porque está faltando alguma coisa. Outros estão mergulhados somente nos estudos. Está ficando verde, amarelo, dentro do quarto, enfurnado, não sai para nada. Sabe por quê? Porque está dizendo assim: olha, se eu parar, a minha concorrência vai passar de mim. E não é assim. A frase mundana é: olha, enquanto você está na igreja, o seu concorrente está estudando. Enquanto você está em um lazer, o seu concorrente está estudando. E você está agarrando uma falsa ideia que é pelo mérito, pela sua força. Mais uma vez, crente estuda, crente trabalha. Não é irresponsabilidade, mas é a demasia onde se aloja o pecado. A demasia. Equilíbrio é o que precisamos. E Jesus olha para esses discípulos e diz: tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Vocês não se apegam às promessas, não se apegam, vocês têm a Torá. E vocês não estão entendendo as promessas que foram feitas pelos profetas. E vocês não entenderam os 3 anos de ministério público que eu estive com vocês. Olha, a gente só volta para o eixo quando nós estamos diante das Escrituras e na prática de oração. Não tem um exercício melhor do que esse, que é vida devocional. Eu não sei como está a sua vida devocional. Eu só sei que uma vida devocional é extraordinária para sermos íntimos de Deus. Não tem coisa melhor para intimidade para com Deus do que leitura e oração. Tenha um horário, porque a rotina vai engolir você. Tenha um horário específico e siga esse horário para leitura e oração, porque senão a rotina engole você. E você vai começar a trilhar em águas mais profundas. Eu gosto muito de um texto, de um devocional que eu estava fazendo. Eu estou fazendo meu devocional em Lucas. E o devocional em Lucas está tratando a pesca maravilhosa. Eles pescaram a noite toda, e nada encontraram. Jesus diz assim: ei, Pedrão, joga lá em águas mais profundas. Talvez na sua tradução vai estar bem assim: olha, vai em mar aberto. Jogue a rede em águas mais profundas. Em outras palavras, me busque mais profundamente. Não tem como ter intimidade com Deus sem leitura e oração. Pastor Serginho, e a visitação? O grupo de ministério de visitação ajuda? Não descarta a devocional. E o sopão? Descarta? Não descarta. E o grupo das mulheres? Não descarta o devocional.
devocional. Mas pastor Serginho, e se eu venho para EBD? Não descarta a sua vida de devocional diária. Pastor Serginho, e o culto à noite? Bênção, mas não descarta a sua vida devocional. Não descarta. Pastor Serginho, e a quarta-feira, culto de oração, oração pelos outros? Não descarta a sua vida devocional. Devocional é sua intimidade com Deus. Eu vou repetir Salmo 1, versículo 2. Antes, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia constantemente. E eu quero encerrar com você. A chegada dos discípulos na aldeia de Emaús trata de um dilema não tratado. Fala a respeito de um dilema ainda não tratado, porque Emaús significa banhos quentes. Há uma crise interna, porque os discípulos estão sem esperança. Sem esperança. E a desesperança rouba a paz. Eles estão tristes e preocupados. E eu quero dizer uma coisa para você. As águas termais não vão tirar. As águas termais não vai anular a desesperança que está no coração dos discípulos. As águas termais não vai tirar a falta de esperança do coração dos discípulos. Só um preenche vazios. Só um resolve dilemas. Somente um, somente se Ele, o Deus de toda a terra, o que ressuscitou dentre os mortos, que venceu a morte, aquele que vive, que pediu nesse mesmo texto de Lucas 24, no finalzinho desse texto, ele diz assim: olha, pegue em mim, porque esse corpo tem carne. Ele ressuscitou em carne, com a carne transformada, um corpo de glória. Esse Cristo que vive está dizendo para mim e para você, diante dos seus dilemas, seja ele qual for, do financeiro à vida conjugal, relacional, criação de filhos, independente, profissional em todas as áreas, estudos, todos os seus dilemas só podem ser resolvidos com a esperança no Senhor. Se não tivermos esperança e se deixarmos ela desaparecer, não temos como viver a vida que de fato, abundante, que Jesus prometeu para mim e para você. Vida nele, vida nova. Perto está o Senhor. Então precisamos buscá-lo cada dia mais. Curve a sua fronte. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos orar e logo após entoar cânticos ao nosso Deus. Deus de toda a terra, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco nos mínimos detalhes. Que essa palavra ache guarida nos corações, a começar de mim. Que a esperança que é o Senhor, que nunca morre, seja viva e vista diante de todos. Fala, Senhor, aos nossos corações e nos enche de esperança e nos dê força com expectativa firme para trilharmos mais uma semana diante da tua presença, em qualquer ambiente, familiar, profissional, ó Deus, em todas as áreas, dos ministérios da nossa igreja, ó Deus, no nome de Jesus, força necessária para caminharmos firmes na rocha que é o Senhor, no nome de Jesus, amém e amém.
Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, que eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Fiel Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, que eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar e consolar meu coração, pois o que chora, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amados, o desfecho dessa história é que esses dois discípulos que estavam querendo fuga, eles voltaram para Jerusalém, porque é ponto de adoração. Eles foram convertidos novamente à esperança necessária. E Cristo se revela a eles mais uma vez, juntamente com os 11 discípulos que estavam com ele. Estende sua mão para cá como forma de receber que o amor de Deus Pai, a graça do bondoso Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, com todo o povo de Deus, com toda a igreja espalhada sobre a terra, agora e para todos sempre. Amém.